Confirma que viu o momento da queda do MC Kevin do quinto andar? Sim, exatamente. Eu confirmo que eu vi a queda do MC Kevin. E você acompanhou também os momentos que antecederam a queda dele? Sim, exatamente. Por que você não contou o que você viu antes, Jimmy? Ele relata ter ficado no Casa Del Mar, um flat que fica ao lado onde tudo aconteceu. Você entrou em contato comigo porque você deseja contar tudo o que você viu. Por quê? Foi uma mera coincidência eu estar no hotel ao lado do MC Kevin, pois eu não sabia da presença dele naquela cidade. No momento da queda do MC Kevin, onde você estava exatamente? Eu estava exatamente na varanda com minha irmã. Em que andar? Sexto. E você tinha uma boa visão? E sim, tinha. Segundo Jimmy, ele estava a 20 metros da varanda do quarto de Kevin. E a esta distância, pôde acompanhar todo o desenrolar dos acontecimentos. Jimmy, vamos entrar agora no momento mais importante dessa entrevista. Eu gostaria que você descrevesse exatamente tudo que você viu, tudo que está relacionado à morte do MC Kevin. Bem, eu estava à espera que a minha irmã subisse para o meu quarto, pois ela também disse que queria fazer companhia. E depois de um tempo, ela estava na varanda, ela gritou: vem ver aqui atos sexuais à distância. Então, eu vi o que era para ver. Você, portanto, viu o ato sexual entre a Bianca e o MC Kevin na varanda. Você testemunhou isso acontecendo. Isso quanto tempo antes da queda do MC Kevin? Foi uns 10 minutos antes da queda, se não me engano. E vem aí onde entra o Jonatas. Ele entrou para querer, se calhar, insistir em querer participar no ato sexual. Como é que você notava isso? Bem, porque ele entrou a primeira vez, foi o MC Kevin levantou a mão como se estivesse a expulsar o Jonatas do quarto. Da primeira vez foi deu a entender isso, que ele entrou no banheiro, eu não posso dizer que sim ou não, porque aparentemente ninguém foi ao banheiro. A terceira vez que o Jonatas voltou a entrar foi de uma maneira muito brusca e com certeza seria um momento em que disse a suposta frase: moiou, tio. Jonatas, você estava no quarto aqui no momento? Do momento da queda, não. Jonatas, no momento em que o Kevin cai do quinto andar, do quarto 502, onde você estava? Eu estava no quiosque. Antes você esteve no quarto? Antes eu estive no quarto. E houve um conflito por causa disso? Ele só me pediu para sair, porque ela não queria participar comigo. Ela não queria que eu estivesse lá. Ela falou, ó, se ele não sair, né, que eu até insisti para ter ficado, mas ela não queria de jeito algum que eu ficasse lá. Ela pediu para mim sair, que a última parte, né, que eu me escondo atrás da cortina, eu saio a pedido dele, que ele ficou falando, meu, sai daqui, senão você vai me arrastar, irmão, vai pra lá, e eu pego e eu saio. Da forma que o Jonatas entrou, foi se movimentando muito, como se fosse um lobo, e como se quisesse mesmo assustar os que estavam lá no quarto. MC BK levantou da cama e movimentou os braços, como de uma forma assustadora, que deu, aí sim, exatamente, deu a entender que o VK estava a incentivar ou assustar ou a incentivar o Kevin a ir a algum lado. Você falou em algum momento que a mulher dele poderia estar se aproximando? Não falei. Em nenhum momento você Nenhum falou momento. isso? Nenhum Você fez momento. alguma brincadeira nesse sentido? Não. Jimmy revela agora que VK estaria na varanda e poderia ter evitado a queda. Pelo menos é o que ele diz. Na varanda só estavam o Kevin e o MC VK, nos momentos que antecederam a queda. Você tem certeza disso? Tenho a certeza do que eu estou falando. Tá. Então você viu, você lembra exatamente do momento em que o Kevin cai, né? Você lembra disso? Sim. E o que aconteceu nos segundos que antecederam essa queda do MC Kevin? Por que o MC Kevin subiu? O que você conseguiu perceber? Ok, deu a entender que o MC VK estava a incentivar o Kevin, que era para se pendurar naquele local. Que o Kevin largou a mão direita e ficou somente apoiado com a mão esquerda. E ali deu claramente a ouvir o que ele estava a dizer. Ele estava a pedir que o VK ajudasse a ele. Ele pediu
Você entendeu que ele estava pedindo ajuda? Sim, eu entendi, porque ele gritou mesmo, que deu para ouvir exatamente onde eu estava. Gritou o quê? Ele, ele disse, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então, mesmo assim, o VK parece que estava a incentivar ele para ir para andar de baixo ou alargar. Depois de ter gritado e não ter conseguido ficar apoiado no parapeito da varanda, ele já quando estava a cair, ele antes deu um chute, como se fosse um chute. Fez uma pressão no parapeito em que ele foi se distanciando um pouco do edifício. E foi aí quando eu dei conta daquilo que estava a acontecer, tipo, que ele estava realmente a cair, que ninguém estava a ajudar. Eu fui pegar o meu celular para ver se dava para apanhar uma parte em que assim eu podia muito bem fazer a publicação disso sem ter de me expor. Então, foi já quando eu peguei o celular foi muito tarde. Nós ouvimos um pequeno estrondo, como se fosse um puff. Não sei se percebe. Você viu o momento da queda? Você viu o Kevin caindo? Sim, eu vi o Kevin cair. Então, e nesse momento, quem é que estava na varanda? Só para deixar bem claro. Era o VK. Só o VK? Sim. A Bianca e o Jonas estavam onde? O Jonatas estava dentro do quarto, por lado das camas. E a Bianca estava quase no meio do quarto. Você não pode ter se confundido. Não me confundi. Essas declarações serão encaminhadas pelo advogado de Bianca para as autoridades. Por que você não procurou a polícia? Primeiro, eu tive que ficar com minha irmã, tranquilizá-la ela. E 2 dias depois, eu tinha uma viagem marcada. Já há muito tempo e não podia cancelar. E outra, não queria fazer parte disso tudo. Você tem consciência da importância do que você está me contando? Sim, estou. Você sabe que isso potencialmente pode mudar todo o caso? Sei disso. E você jura que tudo que você está me relatando é a pura verdade? Eu juro que o que eu estou a relatar neste exato momento é a pura verdade. Estivemos no flat Casa Del Mar, onde Jimmy afirma ter estado. Ali, não foi possível estabelecer sua presença nos registros. Até que ponto essa nova testemunha merece credibilidade? Nos parece uma pessoa idônea do ponto de vista de suas alegações. Elas são calmas, mas ele não nos enviou nenhum documento como passaporte para que nós pudéssemos comprovar realmente se ele estava naquele dia diante dos fatos que ali ocorreram. Isso foi solicitado? Foi solicitado, ele disse que estava para Dubai e em Dubai, por estar portando muito dinheiro, ele teria sido preso. E aí ele ficou incomunicável conosco, razão pela qual nós não seguimos nessa linha. E por isso, apresentamos esse relato com as devidas reservas. O senhor considerou esse relato coerente? Me pareceu muito justo, Cabrini. Que mereça atenção? Merece atenção, pelo menos do ponto de vista de quem estava observando fora daquele quarto. A polícia concluiu até aqui que a morte de Kevin aconteceu devido a um acidente, mas o Ministério Público ainda não determinou o arquivamento do caso. E o que o senhor pretende fazer agora com esses novos detalhes? Colaborar com a apuração da verdade para que a família do MC Kevin tenha um conforto no sentido de descobrir o que de fato aconteceu com o seu filho, para os fãs do MC Kevin, para a polícia e para o Ministério Público. E para que a minha cliente possa ter a sua imagem restaurada. Sobre esses novos relatos de Bianca Domingues, procuramos Deolane Bezerra, viúva do MC Kevin. Era tudo que eu já sabia. Isso atende todas as expectativas geradas dentro de mim, do meu coração. Espero que mais coisas sejam descobertas, que ela, assim como o Vitor e o Jonathan, consiga nos encher de verdade, para que assim nós possamos descansar. Procuramos também a defesa do MC VK. O Vitor figura nesse inquérito na condição de testemunha e jamais de investigado. Portanto, se existem novos elementos, cabe ao Ministério Público dar o seguimento e entender da forma que
condiz com o direito. Procuramos também a defesa de Jonatas. Conforme chegou há pouco a notícia de que a senhora Bianca está dizendo que o VK teve uma discussão com o MC Kevin, eu entendo que esse depoimento dela é considerado vago e impreciso, cabendo à autoridade policial trazer em acariações a senhora Bianca e o senhor VK para colidir os seus depoimentos. E por fim, reitero e reforço que o Jonathan não estava naquele momento e naquele lugar. Até que ponto esses novos detalhes podem mudar a compreensão dos fatos que culminaram com a morte do MC Kevin? A polícia, ao que nos consta, estava tratando o episódio como um acidente. Se isso for levado em uma direção com mais minúcia, poderá considerar a hipótese de crime, de instigação ao suicídio. E muda a natureza do fato. Doutor Danilo Andrade, obrigado pela entrevista. Obrigado, Cabrini, pela oportunidade.